Bom, pessoal, vamos dar continuidade na segunda aula hoje, certo? De programação orientada a objetos. E antes da gente entrar no conteúdo, eu quero mandar um abraço, tá bom? Para minhas 3 turmas queridas, o segundo ano de informática, terceiro ano de informática e a turma do técnico em redes de computadores à noite também, que é uma turma especial, tá bom? Beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho de abstração, ok? E modificadores de acesso. Vamos ver como é que esses caras vão funcionar e a ideia principal aqui de abstração. Outra coisa interessante também, que esse primeiro ponto que a gente vai trabalhar, abstração, isso é um dos 4 pilares, certo, da programação orientada a objetos. Então, é justamente aqui o alicerce, tá bom, dessa teoria, dessa primeira parte que a gente está vendo, beleza? Então, tranquilo. Ok, então a primeira ideia, não é isso? O primeiro conceito que a gente pode retirar de abstração, certo? Nós podemos retirar esse conceito através dessa imagem, né? Então, eu vou dar um minutinho aqui para a gente tentar olhar, tentar pensar, certo? E tentar refletir o que é que essa imagem aqui está trazendo para a gente, né? Mas antes desse minutinho, vamos só ver o conceito aqui, né, de abstração. Ele fala aqui, né, ó, a abstração está nos olhos de quem vê, não é isso? Então, eu acredito que com essa frasezinha a gente já consiga decifrar o que é que ele está trazendo aqui para a gente através dessa imagem, né? Então, beleza. Pensem aí, né? E reflitam, né? O que é que vocês podem retirar dessa imagem? Beleza. Para quem está assistindo a videoaula, né, dá um pause aí no vídeo, pensa, reflete e depois dá continuidade, tá bom? Então, o que é que está acontecendo aí, né? Primeiro a gente tem que pensar no cenário, né? Que cenário está se passando aí, né? A gente tem 2 pessoas, não é isso? 2 homens, e que eles estão discutindo uma determinada característica, né? Um determinado posicionamento aqui das madeiras. Só que um está dizendo aqui que tem 4 madeirinhas, não é isso? E o outro está dizendo o quê? Que tem 3, né? E um vai ficar discutindo com o outro. É 4, é 3, né? E o que é que a gente pode retirar disso, né? Então, a priori, nós temos 2 pontos de vistas de fé diferentes. Então, às vezes eu tenho a mesma situação, às vezes eu tenho o mesmo conteúdo, só que cada um vai ter um ponto de vista diferente, cada um vai ter uma opinião diferente, né? E na abstração vai acontecer justamente isso, certo? Nós vamos poder analisar, certo? Da mesma característica, várias possibilidades de fé diferentes. Aí a gente entra mais uma vez dentro daquele conceito que eu sempre falo para vocês. É a mesma coisa, só que sendo diferente, né? Aí você fica endoidando. Vixe, Maria, como é que pode ser a mesma coisa, só que é diferente, né? Então ele fala aqui, né, ó, que a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, não é isso? Podem parecer o quê? Bem contraditórias. Então eu tenho, não é isso? As madeiras, que é o principal conteúdo aqui, e que de uma visão eu vejo 4, não é isso? E de outra visão eu vejo somente 3. Então aí eles vão ter uma discussão praticamente eterna, né? E trazendo essa discussão para o nosso conteúdo, é justamente a atividade prática da aula passada, né? Que vocês ficavam me perguntando, João Vitor, quantos atributos vão ter nessa classe? Aí uns diziam, só pode ter 5. Uns diziam, tem mais do que 5, eu posso conseguir 6 atributos, 7, 8, né? Então, essa é a nossa principal dificuldade. Na hora de definir o quê? Justamente as características daquela classe, né? Quais os atributos vão ser os mais importantes? Quais os métodos vão ser os mais importantes para essa classe? Eu vou ter que fazer o quê? Abstrair, não é isso? Que vem de abstração, as principais características inerentes a quem? Aquela classe. Lógico que o Vleuberson vai ter uma visão diferente,
Lógico que a Annalise vai ter uma visão diferente, certo? Por quê? Porque exatamente, vai depender de um ponto de vista, né? Isso, exatamente. Então, o que é que acontece? A partir daí, a gente vai ter que saber trabalhar com a abstração, que é o primeiro pilar de quem? Da programação orientada a objeto, certo? É um dos primeiros pilares. E, por ser o mais fácil, é o que vocês têm mais dificuldade, justamente na decisão, né? Justamente de tentar abstrair esse conteúdo, né? Justamente de tentar definir esse ponto de vista. Certo? E chegar no consenso. Esses aqui realmente vão ser os principais, vão ser os necessários. Então, essa é a principal ideia de quê, pessoal? De abstração, certo? Tranquilo? Muito bem. E a partir daí, nós temos, né, os exemplos aqui de classes e objetos, né? Como a gente viu, né, a classe caneta, ela pode possuir o quê, pessoal? Atributos e métodos. Além desses atributos e métodos, ela também pode possuir o quê? Um estado, né? Então são as três coisas principais que ele pode, não é isso, possuir. Características, quem são? Atributos, ações, métodos, não é isso? E por último, o estado, né? Ou seja, como é que ele está se comportando, né? O estado que ele está naquele determinado momento. Beleza? E para a gente representar essa classe caneta, não é isso? No nosso método principal, que foi já o exemplo que nós fizemos na aula passada, não é isso? Nós precisamos fazer um passo a passo, né? E que passo a passo é esse? Aí é que você vai anotar aí no seu caderno, né? Um carinha chamado instância, né? Você está instanciando, você está criando o quê? Um objeto, certo? E para a gente fazer essa criação desse objeto, certo? Nós precisamos o quê? De uma classe, primeiramente, né? O que esse objeto vai fazer? O que esse objeto vai trabalhar? O que esse objeto vai representar? Então vamos aqui com calma, né? Para quem não entendeu o que vocês fizeram na aula passada, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem que classe? Public class, o quê? Caneta, beleza? E essa caneta, ela tem o quê? Os atributos cor, ponta e tamanho, né? A cor é de que tipo? String, não é isso? Caracteres. A ponta é de que tipo? Double, não é isso? Vão ser números reais, não é isso? E por último, o tamanho, que vai ser de que tipo? Float, né? Que também é um real, só que é um real de tamanho menor, não é isso? Do que quem? Do que o double, né? O double, ele consegue armazenar um valor, não é isso? Maior após a vírgula, certo? Ou seja, são reais maiores. E nós temos um método, ou seja, uma ação, certo? Que ação é essa dessa caneta? Desenhar, né? Public void desenhar. E esse método desenhar, ele está dizendo aqui para mim, certo? Que uma variável, não é? Do tipo em string, papel, vai receber o que, pessoal? A cor da caneta. Então é como se eu estivesse pegando no caderninho de vocês, estou com caneta azul, por exemplo. Estou passando aqui, estou rabiscando. Então esse papel está aqui recebendo que cor? Qual a cor da caneta? Azul, né? Então ele está recebendo a cor azul, certo? Beleza? Então toda vida que eu estiver desenhando com esse método, o papel está recebendo o quê? A cor azul, ou seja, a cor da caneta. E esse cara aqui, o des, é que faz a representação de quem, pessoal? Do atributo, certo? Então, futuramente, a gente vai ver exemplos que nós podemos utilizar somente a cor, certo? E vai ter exemplos que nós vamos ter que utilizar esse carinha, que é o des, que faz a representação de quem? Do objeto, né? Ou do atributo, perdão. Certo? Que atributo é esse? A cor.
João Vitor, então quer dizer que cor, ponta e tamanho, né? Se eu fosse representar dentro desse método, eu tinha que representar através do des? Sim, certo? Por quê? Porque futuramente esses nossos métodos, certo? Vão estar passando valores por parâmetro. A gente vai ver o que é isso um pouquinho mais na frente. Então, dentro desses parâmetros, eu posso ter uma variável com o nome cor, que não vai ter problema nenhum, certo? Ter o mesmo nome do nosso atributo. Então, a representação dessa cor vai ser através do des, e a representação dessa variável, desse parâmetro que vai estar dentro do método, vai ser somente cor, né? Então, a gente já consegue retirar essa diferença. Além da corzinha verde, né? Que é o atributo dessa classe caneta. Beleza. Então, João Vitor, para mim utilizar esses atributos e para mim utilizar esses métodos, eu preciso criar quem? Um objeto, certo? Sempre a representação dessa classe vai ser através de quem, pessoal? Dos objetos da própria classe caneta. E o passo a passo para criar esses objetos, não é isso? É o quê? Primeiro, a declaração, não é isso? Do tipo da variável. Ah, João Vitor, então quer dizer que essa classe, ela trabalha como se fosse uma declaração de variável? Sim, com certeza. Então, por exemplo, aqui eu digo o tipo, né? No exemplo aqui do atributo, eu estou dizendo o quê? Do atributo cor, por exemplo. Ele vai ser de que tipo? String, então um conjunto de caracteres. Já na caneta, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser do tipo caneta, concorda comigo? E o que é que essa caneta traz? Traz esses atributos e traz esses métodos. Então, a diferença do string, não é isso aqui, para o caneta, é que a cor ela vai ser do tipo string e só vai poder receber o quê? Caracteres. Já a caneta, né, ela exatamente está passando outro tipo de características, que são os atributos e os métodos, certo? Beleza? Então, primeiro eu tenho uma declaração do tipo da variável, depois eu tenho a variável, que no caso é o objeto que vai receber todas essas características, que no caso aqui nós temos quantos? C1, C2 e C3. São três caras diferentes? São sim, três caras de referências diferentes, né? E por último, nós temos o objeto real. Então, o que é que eu tenho que entender, né, desse passo a passo? É que essa caneta, não é isso? Está criando esse objeto e que esse objeto vai receber, o nosso operador de atribuição vai receber todas as características, não é isso? Ó, de quem? De caneta, né? E essa caneta aqui, se você prestar atenção, ela tem um parêntesezinho e fecha o parêntese, não é? Então, vai ser um conceito que nós vamos ver mais na frente, que é o conceito de construtor. Toda classe, ela possui o quê, pessoal? Um construtor. Então, esse construtor é como se desse o início àquela classe, ou seja, é como se iniciasse aquela classe, certo? Então, é um conceito que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas tem algumas pessoas que já trabalham com isso, né? Por exemplo, o Rafael, ele já trabalhava com construtor no exemplo passado, né? Como é que seria esse construtor? O exemplo que ele fez foi armazenar os valores, né? Já colocou tudo dentro do construtor, tudo na mesma linha, sem problema nenhum. A gente também vai aprender a fazer isso, tá, pessoal? Não se preocupem. Então, beleza. Tem uma classe caneta, e a partir dessa classe caneta, não é isso? Eu consegui representar ela lá no meu método principal através de objetos, não é isso? Que objetos são esses? C1, C2 e C3. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, por enquanto, né, nesse exemplo aqui, eu não estou dizendo, certo, o nível de acesso de quem, pessoal? Desses atributos que foi criado aqui dentro de caneta. Ou seja, eles estão sendo criados como default, né? Padrão.
Mas, a partir de agora, nós vamos entrar, certo? No poder de visibilidade de cada um desses caras, né? Que carinhas são esses? Classes, objetos e métodos. Cada um desses carinhas, certo? Vão poder ter o quê? Um tipo de visibilidade. Ah, João Vitor, então é por isso que nossa classe aqui, ela tem esse carinha aqui, né? Ó, Public, Class, Caneta. E eu sempre ficava me perguntando o que era esse público. Então, o Public, ele vem de quem? De público, né? Então, essa classe, ela vai estar disponível para quem? O público, ou seja, para qualquer pessoa, para qualquer classe, não é? Compreendido? Então, essa é a primeira ideia. Vamos lá, vamos para frente. Isso. Então, por exemplo aqui, os tipos de visibilidade, não é isso que nós temos? São 4. Só que aqui eu só trouxe 3 para vocês. O primeiro eu já falei para vocês que é quem? O default, né? Que é o meu atributo ou método que é representado sem nenhum modificador. Então, quando ele é default, ele não vem acompanhado de nada aqui na frente, certo? Ou seja, ele é padrão. Eu preciso, João Vitor, saber que existe esse default? Sim, precisa. Se não vem acompanhado nada de visibilidade antes desse objeto ou classe ou método, ele é default, ele é padrão, certo? Depois, nós temos o público, certo? Então, vamos referenciar aqui, né? O maisinho, vamos para o maisinho aqui embaixo, ó. Todos podem acessar. Então, toda vida que você tiver uma classe, um objeto ou um método público, ele vai ser o quê? Acessível por todos. Beleza? Tranquilo. Vamos já ver o diagrama de classe para conceitualizar. Toda vida que eu tiver, não é isso? Uma classe, um objeto e um método protegido, ele vai ser representado por quem no meu diagrama de classe? Hashtag, né? O joguinho da velha. Ah, então vamos lá. Vamos lá aqui para a configuração, para a característica do protegido. Somente quem pertencer àquele pacote. Então, já vem aquela primeira ideia. Ah, João Vitor, então quer dizer que dentro do meu projeto, lá no NetBeans, eu posso ter vários pacotes? Pode, sem problema nenhum. Concorda comigo? Sim, com certeza. Então, digamos que nós tenhamos 2 pacotes dentro do projeto que a gente venha criar futuramente. Aí nós temos 2 classes dentro do pacote 1 e 2 classes dentro do pacote 2. Então, se essas minhas classes forem protegidas, as classes do projeto do pacote 1 só vão ser vistas, não é isso? Elas duas, né, que estão dentro do pacote 1. E as classes que estão dentro do pacote 2, elas só vão conseguir enxergar, não é isso, as duas que estão dentro do pacote 2. Ah, então quer dizer que as classes que estão dentro do pacote 2 não vão conseguir enxergar as classes que estão dentro do pacote 1? Não. Se elas forem protegidas. Ah, então se essas minhas classes fossem públicas, ambas as duas iriam conseguir enxergar o quê? As classes que estavam, né, no pacote 1 para o pacote 2 e do pacote 2 para o pacote 1. Compreendido? Beleza? Então, a hashtag, o protegido, ela limita a visibilidade através de quem? Dos pacotes. Beleza? Então, se tiver somente no pacote 1, beleza? Aquele é o mundo, né, das classes do pacote 1. Se eu tiver somente dentro do pacote 2, elas só vão se limitar ao pacote 2, né? Então, isso, pessoal, serve como organização do nosso projeto. Ah, eu quero que essa minha classe, ela só funcione dentro desse pacote, né? Ela só seja vista dentro desse pacote, né? Por quê? Porque tem informações sigilosas dentro dessa classe e eu só vou trabalhar com essas informações dentro desse pacote. Pronto.
Todas as minhas classes obrigatoriamente vão ter que ser o quê? Protegidas, certo? Conseguiram compreender aí? Mais ou menos? Bem, é como se você estivesse dentro do seu quarto, né? Você está dentro do seu quarto e sua mãe está lá na cozinha. Aí sua mãe diz, fulana de tal, tô lhe chamando, você está vendo sua mãe? Não. Então você está o quê? Protegida dentro do seu quarto. Ou seja, você não consegue enxergar a sua mãe lá na cozinha. Certo? Tranquilo? Tranquilo. E isso, quem é que identifica isso? O protegido. Certo? Do mesmo jeito, a sua mãe lá na cozinha, ela não consegue lhe ver. Beleza? Tranquilo? Tudo bem. Vamos para frente. E por último, quem é, pessoal? O privado. Qual é a representação aqui do privado? O menos, né? O sinalzinho de menos. E o privado, ele só vai ser visto somente dentro da própria classe. Então, um exemplo aqui, bem tranquilo mesmo, é o exemplo do nosso métodozinho aqui, ó, desenhar. Então, digamos que eu tivesse aqui no lugar do público, eu tivesse private, void, desenhar. Então, esse método aqui, ele só ia ser enxergado aonde? Dentro da classe caneta. Ah, Jovita, então quer dizer que naquele exemplozinho que eu colocava aqui, C1.desenhar, ele não ia funcionar? Não, porque ele ia estar em classes diferentes. Lembram que no exemplo a gente criou a classe principal e a classe pessoa? Lembram que na classe principal a gente chamou todos os atributos e métodos da classe pessoa, lembram? Lembram? Se aquele método mostrar dados fosse private, eu conseguia fazer isso lá na classe principal? Não, porque ele só ia ser enxergue, não é isso? Dentro de quem? Da classe pessoa, certo? Ele não ia ser visto aonde? Dentro da classe principal. Por quê, João Vitor? Porque o privado, ele só pode ser, não é isso? Visto, né? Ele só pode ficar visível dentro da própria classe. Então, tudo que eu criar privado dentro daquela classe só vai poder ser trabalhado dentro da própria classe? Sim. Então, digamos que eu crio uma classe conta bancária. E dentro dessa classe conta bancária, eu quero que os números das contas bancárias, né, sejam privados, né? Tenha a maior segurança possível. Então, todas as informações daquela conta vão ficar o quê? Seguras, né? Sigilosas, né? Não posso utilizar elas em outro local, certo? Só através dos nossos métodos get e set, que é o próximo conteúdo, tá bom? É uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Então, público, o maisinho, hashtag protegido, né? E o sinalzinho de menos, privado. Então, vamos aqui. Nós temos nosso diagramazinho de classe aqui, que nós temos as seguintes classes. Veículo, carro, né? Trator, caminhão e veículo de carga. João Vitor, aqui nós já podemos perceber, né, que trator ele é o quê? Um veículo. Caminhão ele é o quê? Um veículo. Veículo de carga ele é o quê? Um veículo. E o carro ele também é um veículo. Então, características do veículo eu não vou poder, né, repetir. Por quê? Porque já existe. E eu só acrescento as características inerentes a quem? A carro, a veículo de carga, a caminhão, não é isso? E trator. Como assim, João Vitor? Por exemplo, eu posso dizer, não é isso aqui, ó, que o meu carro ele vai poder ter um peso máximo para carregar alguma carga? Não. Quem é que faz isso? O caminhão e o veículo de carga e o trator. O carro precisa disso? Não, não precisa. Mas o carro ele precisa de quem, pessoal? De rodas. O caminhão ele precisa de rodas? Precisa. O trator ele precisa de rodas? Precisa. O veículo de carga ele precisa de rodas? Precisa. Então já é uma ideia que a gente está tendo aqui de orientação a objetos. Onde nessa classe veículo
eu posso estender características, não é isso? Para quem? Para todas essas minhas outras classes. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, a ideia principal... Isso, exatamente. Aqui já é o primeiro conceito de herança, né? Que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? O que realmente é necessário para essa aula de hoje é o quê? A visibilidade dos meus atributos e métodos. Então vamos aqui para a classe veículo. Rodas, pessoal. Ele é o quê? Ele é o quê? Beleza, ele é um atributo, mas a visibilidade dele é o quê? Protegido. Quem é que está dizendo isso aqui? A hashtag, não é isso? Beleza. Então nós temos o atributo aqui de veículo, que é quem? Que é rodas. E agora, esses carinhas aqui, pessoal, eles são o quê? Métodos, né? Que métodos são esses? Beleza, público e protegido, certo? Vamos para carro. Carro aqui, ele tem atributo, pessoal? Tem atributo carro? Na classe carro, ela não tem nenhum atributo, não é isso? Só tem o quê? 2 métodos. A visibilidade desses métodos é o quê? Público, né? Nós temos o carro aqui e o acelerar, beleza. Do mesmo jeito, trator, caminhão e veículo de carga, tem um atributo em comum, que é quem? O peso máximo que ele suporta, né? Beleza? Tranquilo. Então, a ideia principal é vocês olharem para esses caracteres e reconhecer que ele é público, que ele é protegido e que ele é privado. Essa é a principal ideia, certo, da aula de hoje, que é identificar a visibilidade dessas classes, desses objetos e desses métodos. Então, toda vida que eu falar de visibilidade, eu sei que essa visibilidade pode ser aplicada em 3 carinhas, né? Que carinhas são esses? Classes, objetos e métodos. E que essa visibilidade também podem ser 3 ou 4. 4. A default, que é a padrão. A público, não é isso? A protegida. E por último, a privada. Certo? Nunca esqueçam disso. Anotem aí que é interessante. Tá bom? Beleza? E é isso aí. A ideia agora é a gente praticar, tá bom? Abrir o NetBeans e correr para o abraço. Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá, né?